Para você, Pedro Abílio, um abraço a Lê, a Nath, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Tranquilo, Pedro, vamos para mais uma rodada do Campeonato Mineiro, o Galo tentando a primeira vitória, né? É verdade, 2 empates até agora. Ano passado foram 3, né? Nas 3 primeiras rodadas. Na verdade foram 4, né? Porque quando o Galo voltou dos Estados Unidos, empatou com a América também. Ah, é verdade. Aí que já conseguiu uma arrancada, mas já voltou dos Estados Unidos com a corda no pescoço. Ele tinha que vencer quase tudo. E não pode repetir esse ano, né? Por isso o Sampaoli já vai acionar amanhã a tropa de elite, os principais jogadores. A apuração da Itatiaia desde ontem que o Galo vai com o que tem de melhor para enfrentar o Tombense amanhã, o jogo 6 horas na Arena MRV. Antes da gente entrar no time, Pedro Abílio, o Galo continua no mercado aí. A gente vai destacar a situação de um possível reforço, que o torcedor tá animado, hein, com esse nome. Mas antes vamos trazer palavras de um reforço do Galo. Foi anunciado oficialmente ontem, no início da noite, já concedeu ali a primeira entrevista aos colegas da Galo TV, o lateral Ángel Preciado da seleção do Equador, jogador que vem do futebol, estava no Sparta Praga, lá no futebol europeu, e vamos trazer o Preciado falando por que escolheu o Galo, vir jogar no futebol brasileiro. Eu escolhi Galo porque Alan, primeramente le pregunté a Franco, me habló del club, de la historia, me habló de los hinchas que apoyan siempre y pues nada, eso me motivó a venir para acá. Então, o Preciado. O Alan Franco foi importante na negociação, Pedro. Deixou claro aí. O Alan Franco, Ale, é o diretor de futebol auxiliar do Paulo Brax, tá? Tem dado uma força aí, né? Tem dado uma ajuda importante, além de evidentemente jogar muito bem. Tá fazendo essa ponte aí, Pedrão. Já trouxe o Minda, né? Aí, também, o atacante. E agora o Preciado falou aí, conversou com o Franco e se animou. Semana passada a gente tava falando aqui com o Alexandre Simões, que é o rei das estatísticas e das histórias do futebol, que não conseguimos nos recordar de um momento em que o Atlético teve 13 equatorianos no elenco. Vai ser mesmo a primeira vez. E tem mais do Preciado, né, Claudio? Vamos lá, vamos trazer o Preciado agora falando da experiência dele no futebol europeu. Logicamente, principalmente na parte tática, vai agregar bastante aqui ao Galo. Bueno, primero la diferencia de que cuando salí de Independiente era un chico con no tanta experiencia. Tuve la experiencia de ir a Europa, fue genial. Y pues ahora que pude competir en Bélgica y en República Checa, pude quedar campeón en las 2 ligas. Y ya en República Checa creo que fui un jugador con más experiencia, maduro se podría decir en todos los aspectos. Y bueno, ahora con la experiencia que tengo, quiero aportar de mejor manera para los galos. A gente, quem tá no YouTube tá vendo a tradução ali, né, Pedro? Quem tá no rádio, ele falou que saiu do Independiente muito jovem, foi jogar na Bélgica, na República Tcheca, foi campeão nas 2 ligas e principalmente na República Tcheca ele teve uma experiência muito interessante, estava lá no Sparta Praga e quer, lógico, desfrutar agora no futebol brasileiro, o Ángel Preciado, e fala sobre a amizade com Alan Franco. Ele já citou o Franco, foi determinante para que ele pudesse pensar em vir aqui pro Galo, e essa amizade aí com o volante atleticano. Con Franco nos conocemos desde los 14 años, son muchos tiempos lo que llevamos juntos. Fuimos por primera vez juntos a la selección de Ecuador y pactamos una relación muy bonita entre nosotros. Y nada, pues unos años atrás también tuve la posibilidad de venir acá y desde ese momento Alan me ha hablado del club y nada, ahora tomé la decisión de venir y estoy muy contento de estar aqui. Tá aí então, o Atlético ontem, inclusive, né, Pedro, anunciou, falando do Super Choque. Porque o cabelo dele ali parece, né, com o Super Choque, e o Atlético fez o anúncio dele. O Preciado chega, ainda não pode jogar porque o nome dele não foi publicado no BID. Tá se preparando aí o Preciado, pode quem sabe aparecer na semana que vem, quando o Galo já tem o América e depois o clássico contra o Cruzeiro, ou no máximo contra o Palmeiras, né? Estreia do Galo no Campeonato Brasileiro, tá chegando também. Jogador que chega para essa lacuna da lateral direita.
Eu acho que não tem muita dúvida, não. Chega e joga, né, Pedro Abílio? Eu passo essa pergunta para a Nath Fiuza, baseado especialmente no desempenho do Natanael, que fez um baita campeonato mineiro ano passado, mas não repetiu o desempenho no restante da temporada, hein, Nath? O Natanael já havia demonstrado em 2025 que não estava pronto para ser esse titular na lateral direita do Atlético. Fez agora um último jogo, né? Contra o Norte também não foi tão bem. Enfim, acho que o Preciado não tem muita dúvida, não. Chega para jogar. E acho que se a gente for fazer uma avaliação ali conjunta das laterais, você tem agora um equilíbrio maior, porque havia um desequilíbrio muito claro ali, né? Da qualidade do Guilherme Arana para a qualidade dos laterais disponíveis no lado direito, ainda que o Saravia seja melhor que o Natanael, tenha tido apresentações muito mais consistentes, tenha características mais interessantes, era uma discrepância maior. Agora você tem, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, jogadores com rodagem, com experiência de futebol europeu, jogadores com passagem nas suas seleções, né? O Renan Lodge pela seleção brasileira, o Preciado, que é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que já disputou Copa do Mundo, um jogador que disputou Copa América, é um lateral direito que tem características também mais ofensivas. O Atlético nos últimos anos, com a presença ali, principalmente do Guilherme Arana, às vezes utilizava a lateral de forma ofensiva, mas só na esquerda. Agora acho que esse lado direito também vai poder ser mais explorado com a presença do Preciado. Então acho que se a gente for fazer uma avaliação conjunta ali das laterais, pensando o elenco, a qualidade para 2026, esse nível sobe. Especialmente ali do lado esquerdo, você tem o Pacini, que é garoto, mas que eu vejo com muito potencial. O Natanael tem que procurar evoluir, porque em algum momento ele vai precisar ser utilizado, ele vai ser requisitado, mas o Preciado chega para fardar sem dúvida nenhuma. E quem tá no YouTube viu lá o anúncio, né, do Super Choque do Atlético com alusão a esse desenho. Eu voltava da escola cedo para assistir o Super Choque. Gostou? Era bom demais. Personagem aí? Gostei, eu gosto quando tem essas brincadeiritas, né? Eu acho bem bacana e gostei ainda mais da contratação, uma posição que é difícil, que existe uma carência, né? E acho que vem para realmente resolver a questão da lateral direita. Vamos lá, Claudão, o que mais temos de movimentação no mercado da bola do Galo? Não temos tantas novidades com relação ao atacante Cassierra. O Atlético até fez proposta, a tendência, né, que dê certo o negócio, porque o Atlético fez uma proposta interessante ao Zenit da Rússia, o jogador também demonstrou interesse em vir. Agora, o assunto volante Lucas Torreira, é uruguaio, do Galatasaray da Turquia. O que está pesando a favor do Atlético? O jogador quer vir, o jogador quer retornar à América do Sul, é uruguaio, está lá na Turquia, o pai dele está hospitalizado, inclusive ontem o atleta postou nas redes sociais uma foto do pai dele, né, ele mandando forças ao pai, que ele quer ficar mais próximo, inclusive aceitaria um valor até inferior de salários aqui no Atlético para voltar, né, tá na Turquia, tá muito longe, e o Atlético agora tenta esta negociação com o Galatasaray. Não aconteceu ainda um acordo entre os clubes. O Atlético fez uma primeira investida, foi negada, vai tentar essa segunda, mas o jogador já teria pedido, viu, Pedro Abílio, para deixar. O clube pediu lá a diretoria do Galatasaray para tentar viabilizar essa saída. E a gente sabe que quando o jogador tá querendo ir embora, fica difícil para o clube segurar. Lógico que não vai também fora das questões financeiras. Mas o Galo chegando próximo, eu acredito que pode ser um reforço. E aí um reforço que o Sampaoli quer demais. Esse primeiro volante, o Torreira, que é baixinho, né? O jogador mais baixo ali, tem 1,66 m de altura. Mas é um jogador que chegaria também com esse status de titular, se conseguir o Atlético trazê-lo. Pessoal, coloca no YouTube aí, por gentileza. Eu acabei de mandar aí no nosso grupo aqui essa imagem. Olha o Renan Lodge lá, ó. Renan Lodge. A postagem de agora, o Torreira postou uma foto. Ele tá suspenso lá no campeonato turco. Aí ele postou uma foto hoje. Olha o Renan Lodge, já deu um olhinho. O que significa o olhinho, Ale, na linguagem do Instagram? É tipo, tô querendo. Te quero. Mas sem se comprometer. O olhinho com coraçãozinho, preto e branco. Coraçõezinhos preto e branco. Vem pra cá, né? É isso? Estamos te esperando aqui. Vem que tem. Ô Nath, o Torreira, há alguns anos atrás, quando no Arsenal, era pra mim um dos melhores jogadores na posição. Era um dos melhores primeiros volantes do futebol internacional, viu, Nath?
Ele é um muito bom reforço, se vier, né, de fato, para o Atlético, vai ser uma boa contratação. Outro que chega também com status para ser titular. Seria finalmente, né, o Atlético conseguindo suprir essa lacuna de ter um primeiro volante de ofício, um cara de experiência, de qualidade para compor essa função nesse meio-campo. O Paulo Brax até havia dado umas pistas a respeito das características desse primeiro volante que o Atlético estaria buscando, né? Não é aquele primeiro volante só pitbull ali, cão de guarda da primeira linha defensiva ali e tal, mas precisaria ser também um jogador que tivesse uma qualidade no passe, que soubesse jogar, porque a ideia de jogo do Sampaoli passa também por esse primeiro volante. E aí, quando a gente fala desse jogador uruguaio, ele tem justamente essa característica. Você citava o desempenho dele no Arsenal. Durante a passagem dele no Arsenal, durante a passagem dele pelo futebol também da Inglaterra, sempre teve um bom acerto de passe longo, sempre foi um primeiro volante que sabia sair jogando. Então tudo isso ajuda para que ele se encaixe, né? E aí você vai ter ele ali com a segurança da marcação, ele é um defensor, é um especialista nisso, mas não é um cara que vai travar o jogo, pelo contrário, ele vai conseguir dar mais dinamismo a essa transição, né, ofensiva do Atlético, que aí depois a bola vai passar por esse segundo homem de meio campo, que eu acredito que possa ser o Alexander, que é outro cara que tem muita qualidade no passe, que enxerga o jogo de uma forma diferente, que vai conseguir encontrar ali, né, os companheiros, mas eu acho que seria uma ótima contratação e uma contratação urgente, né, porque o Atlético carece desse jogador já faz tempo. Muito bem, Lucas Torreira na mira do Galo, 12:44 minutos, a pausa rápida aqui no Rádio Esportes e a gente volta para trazer mais informações do Galo. Rádio Esportes de volta, hoje sabadão, estamos destacando a terceira rodada do Campeonato Mineiro para você que nos acompanha e amanhã tem o Galo em campo contra o Tombense. A gente continua falando do Atlético aqui no Rádio Esportes. Eu quero destacar para você que está acompanhando o Rádio Esportes de hoje que o Tombense, adversário do Galo, treinado pelo Cristóvão Borges, ficou um tempão, né, sem trabalhar como treinador aí nos últimos anos, treinou o Vasco, treinou o Corinthians e é hoje o treinador do Tombense, que empatou com o Uberlândia no Parque do Sabiá na estreia e depois perdeu pro Cruzeiro jogando também no Parque do Sabiá, uma questão logística, né? Preferiu permanecer no Triângulo Mineiro, fazer esse jogo contra o Cruzeiro lá no Parque do Sabiá, foi derrotado pelo placar de 2-1. Com isso, o Tombense tem 1 ponto no grupo B, com América, Pouso Alegre e Betim. E o time do técnico Cristóvão Borges não tem desfalques para enfrentar o Atlético amanhã na Arena MRV. Goleiro Douglas, Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho e Xavier, o Anderson Barros, João Vitor e Pedro Oliveira, Ronald, Jefferson Renan e Júlio César é um provável Tombense para a partida deste domingo. E de time, hein, Claudão? O Galo tá fechando a preparação para encarar o Tombense amanhã, né? É isso aí, teve o treinamento agora pela manhã, agora todo mundo pronto aí para esse jogo. O Hulk ontem já convocou a massa. E agora há pouco a parcial de ingressos, Pedro, estava ali na casa dos 6.000 ingressos. No último jogo foi assim também, né? Melhorou bem de sábado para domingo. Agora com os titulares, eu creio que a gente vai ter um público semelhante ou até superior, né? Amanhã, 6 da noite, quem não comprou ingresso ainda tem a partir de R$24,90 para sócios Galo na Veia na Arena MRV. Sobre time, então, o Hulk deve jogar. E aí com o Hulk em campo e com reforços que podem estrear, né? O Renan Lodge, lateral esquerdo, que a gente citou ele há pouco aí, tá, já fez o post, ontem tava com o Hulk também, tá bem ativo nas redes, né? É verdade. Renan Lodge, o torcedor quer ver ele em campo e a expectativa é que ele estreie amanhã. Tem aí também como possibilidade de estreia o Alan Minda e o Maicon, esses três estão no bid. Um provável Galo então, vamos lá, o Everson no gol. Pode ser que ele coloque o Juan pra jogar, o Juan não jogou até agora, né? Fez um trabalho especial. Se ele for com o Juan, aquele esquema de 3 zagueiros ali com o Vitor Hugo e o Alonso, pode pintar o Renan Lodge na ala pela esquerda. E aí ele pode colocar o Scarpa, já fez essa ala pela direita, né? Será que o Scarpa vai de novo nesta função? Ali no meio campo, pode ter o Alan Franco, Alexander ou o Igor Gomes. Alexander e o Igor Gomes não jogaram ainda, né? Com o Bernard, e aí tem Dudu e Hulk, pode pintar o Minda. É um provável Atlético. Já melhora bem, Pedro. Já melhora bem o time, esse provável Atlético aí, para tentar essa vitória diante do Tombense.
Time possivelmente bastante titular para amanhã. A gente falava aqui ontem dessa importância, né, Nath? Subindo bastante o nível, hein? Subindo bastante o nível. O Cláudio até falava no início da participação dele, comparando com o ano passado ali, né? Que o Atlético teve mais dificuldade, mas foram 4 rodadas, aí chega para tentar recuperar e aí busca a classificação, enfim, chega ao título do Mineiro, mas essa temporada o Sampaoli até apressa, né? O uso desses titulares, nem tanto pelos resultados, mas mais pelo calendário, porque esse Atlético tem que estar pronto para o desafio contra o Palmeiras, principalmente na reta final do mês de janeiro no Campeonato Brasileiro. É um Galo bem titular, eu gosto da presença do Minda, quem sabe ali pelo lado direito, um jogador agressivo, do 1 contra 1, de velocidade, né? Chega na linha de fundo, busca cruzamentos, o Coelho vem muito bem pelo lado esquerdo, tem se entendido ali com o Pacini, acho que vai se entender muito bem também com o Renan Lodge, que é um cara de qualidade no passe, que trabalha bem com o ponta, que corre ali pelo lado esquerdo. Se você tiver também o Scarpa ali aberto pela direita, pode ser uma alternativa, até ter o Preciado também, o Alan Franco, né, que vai tentar se defender nessa posição de primeiro volante, ver se chega outro reforço ou não, mas é um Atlético favorito, e aí é uma oportunidade de você já começar a preparar o time, da gente tentar ver um Atlético com mais cara de Sampaoli, ao mesmo tempo de buscar essa primeira vitória, que sem dúvida trará tranquilidade para os próximos dias, né? 3 zagueiros amanhã, Ale? Deus me livre. Não, calma. Primeiro, é porque é o seguinte, cara, no meu time ideal, você tem que confortar os melhores jogadores, né? Nem sempre é isso que acontece. Eu acho que você, nesse momento, não tem 3 grandes zagueiros. Na verdade, eu acho que em nenhum momento você tem no Atlético. E você tem várias boas opções pro meio campo, né? Inclusive, a gente estava falando agora há pouco a respeito da posição de primeiro volante, que é uma carência. Por exemplo, na posição de segundo volante, você tem uma abundância aí. Tem uma briga bem forte aí pela titularidade. Você tem o Alan Franco, que é um cara muito regular e conta com a confiança do treinador. Você tem o Alexander, para mim é um monstro, para mim é o melhor que tem, desses todos que eu vou citar. Você tem o Michael, que chegou valorizado, né? Um cara que tem um salário alto, né? E você tem o Vitor Hugo, que é um pedido do treinador. Além disso, você tem o filhão, que a gente chama de filhão carinhosamente, que é o Igor Gomes, que faz essa função de segundo homem também do meio campo. Olha quanta gente tem, quanta gente de qualidade, a maioria, para disputar uma vaga, para você tirar um desses caras, para colocar um zagueiro, para tentar ser generoso, um zagueiro mediano, né? Então, acho que não há necessidade, principalmente também porque, que é uma coisa que a gente já viu até na Sul-Americana, o adversário mais frágil, né? O adversário mais frágil. Então, acho que vale a pena você qualificar esse meio campo, dar um pouco mais de posse de bola, dar um pouco mais de passe, justamente para que você consiga criar dificuldade para o momento defensivo do adversário. E eu acho que o Sampaoli, o Ale e Pedro, ele pode abrir mão daquele esquema ali de 3 defensores. Em 2020, ele tendo esse volante que sabe sair jogando ali, ele punha o Alan, né? Pra fazer aquela saída de 3. Então, eu acho que ele pode mexer nessa ideia para esse ano. Não sei se ainda nessa rodada, mas eu creio que vai mexer, viu, Pedro? Vai ficar um time diferente esse do Galo. Eu acho que vamos ver um pouco mais de Sampaoli, que a gente conhece lá de 2020 nesse Galo, agora com essas peças que chegaram. Daniel da Cunha Oliveira Filho apita, Magno Arantes Lira e a Fernanda Andréa Gomes Antunes as bandeiras e o VAR de Michel Patrick Costa Guimarães. Bom trabalho, Claudão, até amanhã lá na Arena MRV, intervalo no Rádio Esportes e a gente volta.